agora, Evandro, aquele momento, já faz propaganda da nossa hashtag, Debate360, comente nas redes sociais, mande perguntas, a gente pode ampliar essa interação com os nossos convidados, que hoje o debate é importante. Eu gostaria de convidar você a acompanhar na íntegra. Temos aqui o deputado federal, General Girão, que é do PSL, e Guilherme Boulos, foi candidato à presidência da República pelo PSOL em 2018, é professor. Muito boa tarde aos dois, cumprimentos de uma só vez. E gostaria de começar esse debate primeiro explicando que nós temos aqui que manter uma igualdade de tempo, então às vezes eu vou interromper. Nós temos 2 minutos de fala para cada um, então peço compreensão para a gente garantir aí o equilíbrio, a paridade de armas nessa nossa conversa. E vou começar trazendo um tema que mudou o cenário político no país. Semana passada, a direita não foi sozinha às ruas. Ativistas manifestantes contra o governo, contra o presidente Jair Bolsonaro, também apareceram aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e em outras capitais do país. Gostaria de ouvir o deputado General Girão primeiro, como é que o senhor viu a volta da disputa pelo espaço nas ruas ao cenário político do país. General, a palavra com o senhor, 2 minutos. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Evandro, e a todos que nos assistem. A demonstração da democracia é exatamente a força do povo nas ruas. A manifestação popular que a gente tem presenciado são 7 finais de semana seguidos que a população tem ido às ruas de verde e amarelo, crianças, pessoas de idade, enfim, de todas as idades, para demonstrar o seu amor pelo Brasil e pelo país e pelos símbolos nacionais. E nesse último final de semana nos preocupou tremendamente a existência de confronto em São Paulo e também em Curitiba. Curitiba, nós chegamos ao máximo do desrespeito ao símbolo nacional, que foi arrancar uma bandeira do Brasil, do Palácio do Governo, e tocar o fogo nessa bandeira. Olha, isso, além de ser crime, isso daí realmente não pode acontecer. Nada pode justificar um crime dessa natureza. Nada, de maneira nenhuma. Então, as manifestações, elas são justas, cada um tem o direito de se manifestar, isso está na Constituição, mas lembro a todos que a lei existe para todos. Não adianta você querer achar que está acima das leis, porque não está. Me causou preocupação também a presença ou até o estímulo a manifestações que vieram a acontecer, inclusive de cunho violento, por meio de deputados, por políticos com mandato, que resolveram participar dessas manifestações que acabaram em quebra-quebra, acabaram em danos ao patrimônio público e privado. Então, isso precisa realmente ser controlado e eu tenho uma confiança, eu fui secretário de Segurança durante alguns anos em 2 estados do Brasil, que as forças de segurança irão cumprir o seu papel e evitar que esse tipo de desobediência, de crime contra o patrimônio venha a acontecer. Perfeito, ainda me deixou 5 segundinhos, obrigada, deputado. Guilherme, antes de passar a palavra para o senhor, vou trazer aqui um elemento, daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem aí, mas a gente já traz a informação, um elemento novo para o debate. O presidente Jair Bolsonaro publicou o seguinte em sua rede social há cerca de 5 minutos. Quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa da violência como forma de protestar é terrorista, sim. Manifestante contra ou a favor do governo é outra coisa. 2 minutos, você com a palavra. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Evandro. A todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu acho que terrorista é quem ameaçou explodir quartel, como Jair Bolsonaro fez na sua carreira como capitão do Exército, não quem vai se mobilizar por direitos, por democracia no país. Eu acho que muita gente viu o que aconteceu no último domingo, sobretudo aqui na Avenida Paulista, né? O que nós vimos foi, de um lado, gente defendendo AI-5, defendendo ditadura militar, defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, defendendo o fechamento do Congresso Nacional, ofendendo e atacando jornalistas, que é o que nós temos visto, né?
um grupo de pessoas fascistas que defendem esse governo, estimuladas pelo presidente da República, fazendo isso há algumas semanas. E pela primeira vez, um grupo de democratas, de pessoas que defendem a democracia, inclusive com a faixa Somos Democracia, que foi a convocatória do ato, foi às ruas para fazer o contraponto. Eu não entendo por que isso gera, porque isso assusta tanto. Não é? Eles estavam nas ruas nas últimas semanas falando todo tipo de absurdo, praticando todo tipo de absurdo. Vamos nos lembrar do jornalista do jornal Estado de São Paulo agredido covardemente na manifestação em Brasília. Vamos nos lembrar das imagens que nós vimos de pessoas vestindo vermelho ou que tinham outras opiniões que foram agredidas também durante essas manifestações. Ou seja, terrorismo não é defender a democracia, muito pelo contrário. Terrorismo é defender ditadura, é defender AI-5, é atacar as instituições que o Bolsonaro e a sua horda têm feito com muita frequência. Perfeito, Boulos ainda mais econômico. Vamos exibir agora, então, para quem está em casa e para os nossos debatedores, a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Está aí quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa de violência como forma de protestar. É terrorista, sim. Manifestante contra ou a favor do governo é outra coisa. General Girão, sua réplica, 2 minutos. Olha, existem algumas palavras que são muito bem classificadas dentro dos estudos que são feitos em relação à segurança e defesa. Terrorista é uma delas. Nós já tivemos atos terroristas no Brasil e alguns brasileiros querem voltar a praticar esses atos terroristas ao agredirem de forma seletiva ou sistemática bens e patrimônios do país. Isso daí realmente não pode ser aceito e isso está na definição. Quando a gente ouve uma afirmação como essa que foi feita, a gente lamenta porque o intelectual desonesto, ele coloca a definição de maneira errada para que as pessoas venham a receber essa definição. Então, na verdade, é terrorismo, sim, o presidente Bolsonaro está correto. As manifestações que têm um caráter de verde, amarelo, azul e branco, essas sim é que são democratas. Essas é que têm um caráter de valorização do país. Aí as pessoas do outro lado vieram com máscaras, com certeza absoluta, por conta do coronavírus, mas talvez mais para se acobertarem, todas vestidas de preto, no mesmo molde de manifestações que já aconteceram no nosso Brasil na década no meio do começo dessa década, em 2012, 2013, nós tivemos aí alguns grupos, que eu não prefiro nem falar o nome deles, que praticaram esses crimes contra o patrimônio. Então, nós precisamos sim coibir isso daí e as forças de segurança têm que coibir porque a lei foi feita para todos. Existe uma Constituição, existe o Código Penal, o Código de Processo Penal que enquadra os crimes de violência, crime de depredação do patrimônio público e privado, crimes contra a honra, contra a vida das pessoas. Isso precisa sim. É claro que um erro não pode justificar o outro. A agressão que foi feita contra um repórter, essa daí não foi da natureza da manifestação que a gente chama de patriótica e democrática e com certeza absoluta, talvez uma pessoa infiltrada fez isso daí. Guilherme Boulos. Veja só, assim, primeiro vamos por partes, né? Acho que evidentemente as pessoas estavam de máscara, felizmente as pessoas estavam de máscara na manifestação e é o que todo brasileiro deve fazer quando sair de casa durante a pandemia. Né? Seria muito bom que nas manifestações que o presidente da República promove e participa, ele também estivesse de máscara para dar esse exemplo, o que frequentemente não acontece. Agora, o deputado fala de símbolos nacionais. Eu acho muito curioso, porque o que eu tenho visto nas manifestações promovidas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo é mais bandeira dos Estados Unidos e de Israel do que bandeira brasileira. Né? Eu não sei que nacionalismo é esse. O nacionalismo de um presidente da República que vai lá lamber bota do Donald Trump em Washington, o nacionalismo de um presidente da República que entrega a base de Alcântara brasileira, que quem é nacionalista deveria defendê-la para os Estados Unidos, né? Que foi a favor da entrega da Embraer, né? Legitimou ela, só não foi porque a Boeing desistiu. Então, quem entrega patrimônio nacional, quem vai para a manifestação com bandeira norte-americana, com bandeira de Israel, vir aqui me dizer que é nacionalista, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas são, né? Vamos falar aqui o português claro. Agora, eu queria colocar uma coisa também aqui, Dani, em relação a esse ponto, que é o que estão tentando esconder.
né? Porque frequentemente, quando o Bolsonaro sai falando uma série de coisas atropeladas, joga factoides, ele quer esconder o fracasso completo desse governo, a falta de estratégia, a falta de política para lidar com a maior crise de saúde pública, com a maior crise social que o nosso país está vivendo no século. Não existe estratégia, o Brasil não tem nem ministro da saúde, não tem investimento, é uma situação de caos, uma ausência de governo, e aí ele fica criando factoide para desviar do assunto principal. Perfeito, Evandro. Bom, eu gostaria de saber dos senhores também sobre uma situação que foi muito comentada, que foi a atuação da Polícia Militar, principalmente nos protestos que nós acompanhamos na Avenida Paulista, em São Paulo. Essa atuação dividiu opiniões e há bastidores aí, né, se aquecendo para novas manifestações a partir das próximas semanas. Além da avaliação do que foi, eu gostaria de saber o que vocês esperam das forças de segurança para manifestações que podem, mais uma vez, dividir o palco em várias cidades. Começo então agora com Guilherme Boulos. Veja só, Evandro, a Polícia Militar, assim como as Forças Armadas, elas são forças de Estado, não forças de governo. Elas não podem atuar para defender um grupo numa manifestação e atacar outro. Lamentavelmente, é isso que a gente viu aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Aliás, todo mundo viu, né? Policiais militares protegendo, aliás, uma manifestante que defendia AI-5, fechar congresso, que estava com um porrete na mão, até onde eu sei não foi conduzida, né? Pelo contrário, foi tratada muito respeitosamente e atacando manifestantes que defendiam a democracia. Isso é inadmissível, isso não pode acontecer, né? Então, no próximo domingo, a gente espera que a atuação das polícias militares em São Paulo e em todo o Brasil seja uma atuação para resguardar e garantir o direito à livre manifestação e não tomar partido de nenhuma das manifestações. Eu quero, inclusive, aqui acrescentar que a manifestação que vai acontecer no próximo domingo, né, todos os organizadores, inclusive, têm feito apelos públicos para que se preserve distanciamento social, para que as pessoas usem máscara, para que as manifestações sejam pacíficas, diferente do que a gente tem visto nas manifestações bolsonaristas. Então, as manifestações que nós estamos promovendo, participando, apoiando, em defesa da democracia no Brasil, contra um presidente autoritário, contra um caldo fascista que alguns querem promover, né, essas manifestações têm também preocupação com a saúde pública e com a paz, não querem promover a violência. Eu passo a palavra, então, para o deputado federal, General Girão. É muito interessante a gente ouvir um representante de um partido político que defende regimes como a Venezuela, que não é democracia, coisa nenhuma, e dizer que estão aqui nas ruas defendendo a democracia. Nós não estamos aqui para ficar fazendo debates em nenhuma outra característica que não seja esclarecer a população o exato entendimento do que significa cada uma dessas coisas que estão acontecendo. Então, infelizmente, as pessoas que vieram para as ruas, líderes de torcidas organizadas, em alguns momentos já no passado, e inclusive em São Paulo, ainda estão proibidos de participar de jogos no estádio de futebol, porque para promover o quebra-quebra, promover a desordem, a violência lá dentro. Então, isso tem que ficar muito claro para a população. População que vai para as manifestações nossas, manifestações patrióticas, sim, elas têm o direito de se manifestar e algumas delas, às vezes, carregam uma faixa em relação ao artigo 142 ou ao AI-5 ou até ao Supremo Tribunal Federal em relação ao que está acontecendo, não a instituição, mas algumas atitudes de alguns ministros do Supremo. Elas têm o direito de se manifestar também e podem ser responsabilizadas por isso, elas sabem disso. Agora, fora isso daí, o que a gente tem feito com crianças, com idosos, como eu já falei, é nos manifestarmos em apoio ao governo brasileiro, em apoio ao presidente Bolsonaro, que está fazendo um trabalho de retirar o Brasil dessa escuridão. Foram 35 anos de governos que quase levaram o país a uma situação insustentável e nós estamos mudando essa realidade. É claro que veio a pandemia e a pandemia está sendo combatida e temos sim ministro da Saúde. O general Pazuello é um excelente gestor, demonstrou isso já em várias missões militares e agora ele está à frente do Ministério da Saúde. Guilherme Boulos, passo a palavra para você novamente sobre essa questão também da defesa de uma antidemocracia e dessa comparação com o regime da Venezuela que foi citada pelo general Girão. Olha, eu acho muito curioso, porque nas manifestações que a esquerda participa, que o PSOL participa, que os movimentos sociais, os partidos de esquerda participam,
não tem defesa da censura à imprensa, não tem defesa de fechamento do Congresso Nacional, não tem defesa de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o deputado devia ser honesto e assumir a responsabilidade das bandeiras do tipo de manifestação que ele frequenta e que ele apoia. Vir dizer que o AI-5 é uma bandeirinha que um ou outro ali colocou, pelo amor de Deus, o filho do presidente da República, o Eduardo Bananinha, falou isso esses dias, falou de AI-5, defendeu, o Paulo Guedes, ministro da Economia, defendeu isso também, falou o AI-5, o próprio Bolsonaro fala disso com frequência, insinua ditadura. Hoje eu estava vendo, quando vi que ia debater com o deputado, dei uma olhada no Twitter dele, né? E ele, o próprio deputado que está aqui debatendo comigo, frequentemente faz uma série de alusões e de insinuações ao autoritarismo. Então, pelo amor de Deus, tem que ter a dignidade de reconhecer e de assumir aquilo que fala e aquilo que faz. Não pode falar uma coisa numa hora e depois chegar aqui na imprensa e dizer outra coisa, desconversar. É preciso ter coerência naquilo que se defende. Eu espero que o deputado possa ter. Agora, ele mencionou também a questão da saúde pública. Saiu um dado que, inclusive, o Ministério Público Federal entrou com uma investigação sobre o governo, que é um dado chocante. O Brasil chegou a mais de 30 mil mortos, segundo país do mundo. E hoje o que mais cresce na curva do coronavírus, o segundo país em número de casos. Agora, o gasto que o Ministério da Saúde fez, de fato, contra a pandemia é 688 milhões de reais. Menos de 6% do gasto previsto. Concluindo. Menos de 10 vezes, para concluir, Evandro, o gasto que o Bolsonaro fez agora com emenda parlamentar para comprar o Centrão. Então, vir falar que está combatendo a pandemia é brincar com o sofrimento do povo brasileiro. General Girão. Eu citei um termo anterior aqui, intelectual desonesto, e me desculpe, mas quem participou e participa de manifestações que invadem propriedades privadas não sou eu. Eu tenho um nome, sim, eu tenho todo um histórico de vida e estamos com um governo também que tem um histórico de vida em relação à democracia, em relação ao respeito às diversas categorias profissionais, respeito ao país acima de tudo. As bandeiras que são vistas, que não são bandeiras do Brasil, que participam das nossas manifestações, são bandeiras de países amigos, países que estão oferecendo a utilização da base de Alcântara, que é o melhor local no planeta para as atividades aeroespaciais. Então, nós estamos sim trabalhando para que isso daí venha se transformar em realidade o mais rápido possível, para que nós possamos entrar nesse grande mercado internacional, que é o mercado de satélites, o mercado espacial, tá certo? E, por último, eu gostaria de pedir ao deputado, o deputado aqui gostaria de pedir que, infelizmente, nós precisamos praticar um pouco mais a verdade. E não é isso que a gente tem visto, infelizmente, por parte de pessoas que pertencem ao seu partido. Eu não tenho outras palavras que não seja quem me segue no Twitter, quem me segue no Facebook, onde for, sabe muito bem que nós somos coerentes e pregamos a verdade e a justiça. Acima de tudo, pregamos a verdade e a justiça. E a justiça tem que ser para todos. Não é porque você é considerado de um partido pequeno, de um partido que merece ganhar mais espaço, que você tem o direito de sair fazendo o que a gente tem visto que tem sido feito. Infelizmente, agressões contra o presidente da República na Câmara dos Deputados, elas precisam ser paralisadas. A imunidade parlamentar não deve servir para isso. Perfeito, eu ia incluir um novo tema aqui, mas acho que é importante deixar ver mais uma resposta e General Girão também, e assim a gente se move. Guilherme Boulos com a palavra. Olha, o deputado falou em mentira, e insinuando uma relação disso com o meu partido. Não sou eu e nem ninguém do meu partido que é investigado no inquérito das fake news, que, aliás, a CNN estava falando agora há pouco. Quem é investigado no inquérito das fake news são deputados todos do partido do General Girão. Quem comanda o gabinete do ódio e a milícia digital nesse país é o filho do presidente da República. Gabinete, aliás, que está instalado no próprio Palácio do Planalto, pago com dinheiro público.
né? Nós precisamos saber, de fato, quem é que está por trás desse financiamento, de uma onda de mentira, de fake news, de segmentação nas redes sociais para poder espalhar mentiras. A gente já descobriu, né? Um deles, que também é réu, teve a batida da PF esses dias na sua casa, é o famoso velho da Havan, né? O Luciano Hang, que, aliás, que coisa vergonhosa, né? Foi agora comprovado que estava recebendo auxílio emergencial. O auxílio de R$600 para os brasileiros que poderem sobreviver durante a pandemia, que milhões de brasileiros ficaram lá em análise, milhões de brasileiros foram rejeitados sem saber por quê. Você tem um milionário, mega empresário que apoia o presidente recebendo auxílio emergencial de R$600. É um disparate, é uma vergonha. Mas ele é um dos financiadores dessa rede de mentira que, aliás, o deputado Girão se solidarizou com os investigados no inquérito da fake news esses dias. O presidente da República, o próprio Facebook e o Instagram marcaram postagens dele, o Twitter também, como postagens fake, postagens mentirosas. Então, eu acho que, de fato, para falar de difusão de mentiras e de fake news, o deputado, até pelo partido em que faz parte, pelo governo que apoia, tem autoridade. Deputado General Girão, 2 minutos. Realmente é difícil argumentar com uma pessoa que insiste em pregar esse discurso de mentira, tá certo? Então, esse inquérito das fake news, eu não queria abrir essa discussão, mas é importante que a gente deixe muito claro, ele, como vocês mesmos no noticiário aqui assim, ele está sendo trabalhado e, infelizmente, o ministro que o promove está olhando somente um dos lados do cenário político brasileiro. Esse equilíbrio deveria acontecer porque, infelizmente, quando a gente recebe uma notícia, alguns não têm o devido cuidado de apurar. Eu mesmo apurei as notícias quando procurei também olhar quem era, na verdade, o senhor, e eu sei que isso daí é fácil de saber, porque a gente já viu isso muito no Brasil nesses últimos anos, a prática de atos violentos, não só violência física, mas também violência com palavras. É melhor o senhor realmente procurar melhor medir as suas palavras, em função de que o senhor está acusando pessoas que não cometeram crimes. Alguns inquéritos estão sendo feitos, mas com certeza absoluta não existe nenhuma investigação que vá comprovar nenhum crime por parte dessas pessoas, porque o que eles fizeram foi mostrar para a população, dentro do compromisso com a verdade, mostrar o que estava acontecendo. E sem subterfúgios, sem nenhum receio de estar mostrando, sim, quem são, na verdade, aquelas pessoas. Algumas pessoas, como nós, temos currículo vitae. Talvez esse espaço aí não seja muito do conhecimento. Perfeito. General Girão, eu vi que o senhor disse que não gostaria de falar sobre esse assunto, mas era um dos temas que a gente havia previsto aqui no nosso debate, a investigação, a operação que foi promovida pelo Supremo na semana passada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, em função desse inquérito que investiga a propagação, a disseminação de notícias falsas e também de ameaças ao Supremo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, ambos, na verdade, a respeito dessa operação, porque ela causou uma reação muito forte no presidente da República. Essa semana os ânimos serenaram, mas na semana passada houve uma reação muito forte. Então, a operação da semana passada, legítima, ilegítima, seletiva, não seletiva, importante, tem impacto para o governo? Fica com o general Girão a palavra. Inicialmente, a abertura desse inquérito nos preocupa o fato de que a autoridade que determinou a abertura do inquérito, ao mesmo tempo, nomeou um ministro sem tê-lo sorteado, e esse ministro também estaria envolvido em algum tipo de situação nesse sentido. Então, o inquérito deveria ter sido feito pela Procuradoria-Geral, com diligências sendo feitas pela Polícia Federal, enfim, seguir o rito processual correto e não fazendo em função de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu falei, eu não gostaria de emitir opinião sobre isso, porque eu respeito muito a instituição Supremo Tribunal Federal e, como insisti, discordo da postura de alguns ministros que, de maneira bastante unilateral e monocrática, estão dando algumas decisões simplesmente olhando somente um dos lados da política brasileira.
A operação em si, ela concentrou em função de algumas pessoas e deputados, inclusive colegas nossos, que sabemos tranquilamente que são pessoas que não pregam fake news, pessoas que, sim, que primam pela verdade, que são pessoas que não são violentas, são pessoas que defendem um Brasil novo, um Brasil limpo, um Brasil sem corrupção. É isso que a gente está procurando fazer ao longo desses nossos tempos de mandato e eu espero que as investigações que estão acontecendo, elas prossigam e a gente tenha o esclarecimento, como o próprio presidente Bolsonaro está falando, esse esclarecimento seja feito o mais rápido possível para que nós não tenhamos mais esse tipo de vociferação sendo feita, dizendo que pessoas que são praticantes de fake news ou alimentam algum tipo de pregação de mentira para a população. Perfeito, Boulos. Primeiro, é importante esclarecer, o deputado fez uma menção a currículo, né? Eu sou professor, formado em filosofia, com mestrado na área de psiquiatria, também professor de psicanálise, ativista do movimento social da luta por moradia digna há 20 anos, com muito orgulho, do lado certo da história. Então, tem muita tranquilidade para falar sobre isso. Eu não sei se o deputado Girão, que até onde eu vi, está 1 ano e meio no parlamento e não apresentou um projeto de lei em 1 ano e meio, recebendo R$33 mil com salário de deputado, se pode dizer a mesma coisa do seu currículo parlamentar. Agora, em relação ao inquérito das fake news, né, olha, se questiona a forma de abertura. O Procurador-Geral da República deu um parecer favorável à existência do inquérito. O agora ministro da Justiça, então advogado-geral da União, André Mendonça, também deu um parecer favorável ao inquérito, né? Agora, quando começa a água a bater nas pessoas, aí começa a haver um certo questionamento. Agora, a gente sabe, assim, todo mundo tem visto o que é que aconteceu nos últimos anos, e não foi só aqui. Eles importaram uma tecnologia. É uma tecnologia. Como é que funciona a máquina de fake news? É importante a gente esclarecer para as pessoas. A máquina funciona com... vocês têm uma grande quantidade de dados das pessoas que são adquiridas, legal ou ilegalmente, se cruzam esses dados, se segmenta público a partir do cruzamento desses dados. Então, um público que é evangélico, aí você vai lá, vai mandar mensagens para esse público em relação ao kit gay, como fizeram na campanha eleitoral. Um público que tem preocupação com a segurança pública, você vai mandar mensagens de legalização das armas. Foi isso que eles fizeram, né? Segmenta isso e paga disparos em massa, né, através das redes sociais e de WhatsApp para essas mensagens chegarem para as pessoas, né? Essa técnica foi utilizada na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, no Brexit no Reino Unido e na eleição do Bolsonaro aqui, né, da Cambridge Analytica. Tem um processo, um escândalo internacional e é isso que precisa ser desmontado. Para concluir, Dani, eu acho que o Brasil precisa saber quem é que financia, quem é que paga essa máquina de fake news. Isso é fundamental, quem no meio privado e se tem dinheiro público envolvido nessa mamata. General Girão. Isso daí, dentro do estudo do comunismo internacional que a gente faz nas Forças Armadas para poder apurar e não nos deixarmos ser envolvidos, isso daí está muito bem especificado no Decálogo de Lenin. Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. O deputado sabe muito bem, com certeza, sabe muito bem esse aspecto, porque estudei bastante isso daí. E lamento muito que o senhor Boulos insista com essa intelectualidade desonesta que procurando mostrar para as pessoas. Eu fiquei até impressionado, porque o senhor conseguiu mostrar com riqueza de detalhes como é que funcionaria essa prática da fake news. Fora isso daí, o que eu posso dizer é que a justiça vai mostrar, sim, quem está com a verdade. E a justiça, com certeza absoluta, também vai fazer com que essa acusação seja transformada em um pedido de desculpas. E quanto ao aspecto que o senhor falou, eu admiro o seu currículo vitae e digo que é impressionante. A sua especialidade talvez mereça realmente um pouco mais de estudo. Eu conheço um pouco da medicina porque fui aluno de medicina quando comecei os meus estudos. Talvez o senhor não tenha visto isso aí no meu currículo e, por favor, é assim que a gente procura fazer, pregando a verdade, sem temer nada, porque é assim que a gente conseguiu ser eleito, coisa que eu acho que o senhor não tem ainda essa condição de dizer.
Guilherme Boulos? Não, eu não tenho nenhum problema com o currículo do pregresso do general. Eu só questionei a sua atuação parlamentar de 1 ano e meio, não ter apresentado nenhum projeto de lei. Agora, em relação às fake news, de fato isso é muito grave. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral está para julgar nos próximos dias ou semanas um pedido de cassação de chapa que nós fizemos, né, em relação à chapa Bolsonaro-Mourão pelo uso e abuso de fake news durante o processo eleitoral. A eleição brasileira foi marcada por mentira e a mentira corrompe brutalmente a democracia. A questão é que essa mesma máquina que funcionou na eleição de 2018 continua ativa, sediada no Palácio do Planalto, dirigida pelo filho da presidente da República, para poder tentar desmoralizar opositores e mobilizar o seu círculo fiel. Sempre numa onda autoritária, às vezes até atacando gente do próprio governo. Né? Aliás, o deputado precisa tomar cuidado, porque outros de vocês já foram vítimas também, que estavam com Bolsonaro até debaixo d'água e depois viraram vítimas da máfia, da máfia e da máquina de fake news que foi instaurada. Então, de fato, essa é uma situação muito preocupante para a democracia no Brasil. Ainda mais em tempos de pandemia, quando a fake news pega o tema do isolamento, por exemplo, eu lembro de uma fake news que o Bolsonaro publicou no Mercado Público de Belo Horizonte, ele próprio na rede social, insinuando desabastecimento, dizendo que o mercado estava vazio, foi desmentido, né, brutalmente. É esse tipo de mentira que diz que o isolamento social, o isolamento físico não funciona, né, e aí leva as pessoas a irem para as ruas de maneira desordenada, sem os cuidados de saúde necessários e dessa forma agrava a pandemia no Brasil. As fake news também matam. Bom, avançando neste assunto, né, eu falo sobre as pessoas investigadas neste momento e gostaria de saber a opinião dos senhores. Né? O Guilherme Boulos fala sobre um gabinete do ódio, o general Girão fala sobre de que a verdade irá aparecer e essas pessoas serão inocentadas neste inquérito. Então eu começo com o Guilherme Boulos sobre os protagonistas desta história. Quem são, na sua visão? Olha, não vou nem falar da minha visão, eu vou falar da visão do inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, né, que colocou ali um núcleo político de parlamentares do PSL, né, onde está Carla Zambelli e outros parlamentares, que, aliás, estão sendo investigados e intimados a depor, colocou um núcleo econômico de empresários que financiam isso, velho da Havan, né, o cara lá das academias, essa turma que financia e que pagou diretamente isso durante a campanha eleitoral, e um núcleo de operadores, de blogueiros bolsonaristas que fazem o trabalho mais sujo, é a parte mais do esgoto, que vai lá e fica soltando as fake news nas redes sociais. Esses são os operadores. Agora, saiu uma notícia, inclusive recente, de que a Polícia Federal, não é uma opinião, a avaliação da Polícia Federal é de que o filho do Bolsonaro, o famoso Carluxo, é quem estaria coordenando e operando esse gabinete e essa milícia digital. Né? Isso é gravíssimo. Aliás, os filhos do Bolsonaro é uma coisa impressionante, né? Vai tá envolvido com milícia no Rio de Janeiro, lavagem de dinheiro com imóvel, com loja de chocolate lá no Rio de Janeiro, né? Que é o Flávio lá das Laranjas, com Queiroz, essa coisa toda, né? O outro, né, o Eduardo Bananinha, fica falando de AI-5 toda hora, vai ficar se articulando com o Steve Bannon, com essa turma lá fora. E o Carluxo, né, coordena essa milícia digital. Né? Pelo amor de Deus, é um negócio impressionante essa família que o presidente da República arrumou. Deputado federal, o general Girão. Realmente, a postura do Boulos aí eu lamento até que ainda consiga espaço para apresentar as suas opiniões para uma população tão seletiva, que assiste a nossa CNN e que sabe muito bem que isso que o senhor está falando aí realmente não retrata a realidade, até porque o projeto de lei que nós apresentamos, sim, projeto de lei, não só um, nós estamos atuando em bloco dentro da Câmara dos Deputados e a gente tem, sim, alguns prosseguimentos, principalmente na área de segurança pública, que é uma área que a gente domina bastante. Mas eu queria aqui deixar claro que as suas acusações, quando são jogadas ao vento, como está fazendo aqui agora, elas são lamentáveis, mas também elas correspondem ao seu currículo, ao seu passado. O senhor sempre atuou fora da lei, à margem da lei, atacando propriedades, atacando as pessoas, e não está sendo diferente.
lamento bastante esse tipo de acusação que o senhor está fazendo, porque as pessoas às quais o senhor está se referindo, elas não estão aqui para se defender. Mas a população sabe quem elas são. A população sabe e confia. Não é à toa que nós tivemos o deputado federal mais votado na história do Brasil aí em São Paulo. O senador também com uma quantidade enorme de votos. E um presidente da República eleito, apesar dos pesares, apesar da oposição feita por quem tinha o poder na mão, apesar disso daí tudo, o presidente foi eleito e está governando para todo o Brasil. Isso é que é importante que tem que deixar bem claro. E quanto ao senhor, o senhor fica com as suas denúncias vazias. Mais uma vez eu insisto, intelectual desonesto, nós estamos cansados de conviver com eles dessa natureza. Guilherme Boulos. Olha, primeiro, essas denúncias, essas acusações a qual o deputado se referiu, elas não são minhas, né? Elas são, mais uma vez, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Né? Vamos deixar isso muito claro, basta as pessoas irem pesquisar, lerem ou aqui acompanharem a CNN o andamento do inquérito das fake news. Agora, o deputado citou uma questão que eu acho importante a gente esclarecer, né? Quando se refere à minha atuação, uma pena que ele não queira discutir os temas que estão colocados, até porque deve ser difícil para ele tratar do tema das fake news. Eu entendo que seja um tema delicado para ele. Mas então quer me atacar pessoalmente. Eu quero te dizer, deputado, a você e todos que estão nos assistindo, que eu tenho um enorme orgulho de há 20 anos atuar no movimento social que luta por moradia digna. Aliás, na pandemia, quem está sofrendo mais agora é quem não tem casa. Quando se diz fique em casa, e as pessoas que estão na rua? Só aqui em São Paulo são 25 mil moradores de rua. O que o movimento social faz é identificar grandes imóveis, não é a casa de ninguém, são grandes imóveis que estão abandonados, que não cumprem função social, que segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, uma lei, eu não sei se o senhor já leu, aprovada em 2001, lei federal, estão, portanto, em situação ilegal e o movimento social atua para que essas terras sejam destinadas para moradia popular para quem não tem. É uma atuação absolutamente legítima, digna, né, de quem precisa de um teto. Eu não sei, deputado, se você já passou dificuldade, se conhece as pessoas que passam dificuldade, gente que não consegue pagar aluguel no final do mês, né, gente que mora na beira do córrego, numa área de risco, gente que está morando na rua, debaixo de um viaduto, ainda mais agora na pandemia. Eu acho que, francamente, a gente pode fazer um bom debate político, mas você não devia brincar com o sofrimento dessas pessoas e com a luta dessas pessoas. General Girão. Mais uma vez o Boulos está insistindo nesse assunto aí. Conheço sim, Boulos. Tenho origens humildes e tenho convivência sim com pessoas de toda a natureza, não só no Rio Grande do Norte, mas por onde eu ando. E tenho orgulho sim de ter amigos em todas as classes sociais, tá certo? Lamento muito que essa prática que você fala que faz, ela esteja inserida dentro de uma situação que você precisaria repensar isso daí. Você fez parte e apoiou e continua apoiando partidos políticos como o PT, que foi governo durante seus quase 25 anos. E você não conseguiu realizar esses seus atos, conseguiu realizar os seus objetivos. Então, hoje o que a gente importa é o seguinte, nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos tentando mudar esse Brasil. Os gastos que foram feitos na época da Copa do Mundo para destruir e reconstruir estádios poderiam ter sido feitos para construir hospitais, para aparelhar melhor os hospitais. E os governos daquela época, que você muito apoia, não fizeram. E você ficou calado e apoiou esses governos. Então, é lamentável que agora você venha com esse discurso de querer colocar isso tudo na culpa do governo do presidente Bolsonaro. Nós estamos, sim, mudando o Brasil. E essa mudança, ela está chegando, apesar da pandemia. Nós vamos vencer a pandemia juntos e vamos chegar no momento que a gente espera de um Brasil que tenha o que a bandeira prega, ordem e progresso. Não pode existir sem ordem, sem a força das leis. E a lei tem que ser para todos, inclusive para aqueles que estão necessitados, mas que sabem que é o governo
que dará a melhor condição de apoio para ela. Perfeito. Olha, neste momento queria informar a quem nos assiste, aos nossos debatedores, o Debate 360 é o 6º assunto mais comentado no Twitter no Brasil neste momento. O nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de Covid-19, da pandemia. É importante, o Brasil ultrapassou a marca de 30 mil mortos e aí cada um fala 2 minutos e depois nós partimos para as considerações finais. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Okay. Perfeito. Bom, senhores, está colocada a questão. O Brasil tem mais de 31 mil mortos neste momento por Covid-19. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores a respeito de como o país está tratando e conduzindo aí a pandemia. Vou abrir com o general Girão. O Covid-19 foi transformado quase que numa bandeira política. A oposição se apropriou dessa bandeira política para acusar o presidente Bolsonaro, desde o começo, de que ele não estava levando a sério o enfrentamento ao Covid-19. O Covid-19 atacou o mundo todo, atacou o maior país do mundo em termos de população, em termos de poder econômico, e estamos enfrentando o Covid-19 procurando aprender. E a cada dia o pessoal da saúde também aprende alguma coisa. Agora, como eu já falei anteriormente, a gente lamenta que os governos anteriores, principalmente o governo do PT, que tem que deixar muito claro que é apoiado pelo seu Boulos, esse governo tenha esquecido de investir em profissionais da saúde. Poderia ter se investido mais na formação de mais médicos, mais fisioterapeutas, mais enfermeiros. Aparelhar os hospitais. Grande parte das mortes que lamentamos, sentimos muito e nos solidarizamos com as pessoas que perderam entes queridos, mas grande parte das mortes é porque faltavam respiradores para as pessoas poderem ter uma respiração artificial. Então, lamentamos muito que tenha sido feito isso daí, mas estamos corrigindo. E mais ainda, alguns estados que estão recebendo o apoio do governo federal esquecem de creditar esse apoio ao governo federal. Apoio em recursos, apoio em equipamentos que estão sendo colocados e acabam os números crescendo bastante. Lamento e preciso falar sobre isso, o isolamento social total não resolveu encanto nenhum do mundo. Não resolveu simplesmente isso. E a própria OMS, hoje, já noticiado por vocês aqui mais cedo, está voltando atrás para repensar o uso da hidroxicloroquina. Então, por favor, a oposição tem que parar de usar o Covid-19 como se fosse uma bandeira política e respeitar, sim, as pessoas que estão lutando pela vida e as pessoas que estão trabalhando para que mais pessoas não morram. Guilherme Boulos, 2 minutos. Primeiro, o deputado citou 2 vezes aí a questão dos gastos na Copa do Mundo. Eu queria lembrar ele que eu, naquela época, estava liderando manifestações contra os gastos da Copa do Mundo, né, e defendendo que eles fossem utilizados para moradia e para as áreas sociais. Ele pode pesquisar no Google e refrescar a memória em relação a isso. Agora, sobre a pandemia, no governo falta estratégia, falta iniciativa. O presidente da República age como se a escolha dos brasileiros mais pobres fosse ficar em casa e morrer de fome ou ir para a rua e morrer de coronavírus. Não tem uma política pública efetiva de atendimento à saúde, tem monitoramento epidemiológico, tem identificação dos focos de contágio, tem testagem em massa. Como é que a China, por exemplo, que é o país mais populoso do mundo e teve menos mortes que o estado de São Paulo, como é que fez? Monitoramento epidemiológico, testagem em massa e isolamento, né? E controlou a pandemia. Agora, para poder ter o isolamento, é preciso ter medidas sociais. Né? Muita gente não pode simplesmente ficar em casa. Então, para poder ficar, tem que ter o auxílio emergencial, né? Que, aliás, o Bolsonaro era contra. Vamos lembrar aqui, propôs R$200. Isso foi aprovado por iniciativa da oposição no Congresso. Tem que ter apoio a pequenos comerciantes, microempresários, tem que ter garantia de emprego, tem que ter medidas, que vai lá o governo e paga parte da folha salarial e contrapartida de que as empresas não podem demitir, ou seja, para que as pessoas possam ficar em casa. E, ao mesmo tempo, medidas de saúde. Nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal pelo PSOL para que tenha a fila única do SUS. A maior parte dos leitos de UTI estão concentrados no setor privado, não é? Não tem sentido você ter leitos de UTI vazios enquanto as pessoas estão morrendo sem chegar no leito no hospital público. É preciso ter uma requisição desses leitos que a Constituição permite e você ter fila única. Por que é que o governo não defende isso?
Por que não tem nenhuma estratégia? Né? E as pessoas estão morrendo, né? A Deus dará, e além de tudo, sem uma política social de atendimento. Perfeito. Então, nós vamos aqui para as considerações finais. Eu iniciei o debate com o deputado federal, General Girão, do PSL, então vou encerrar com Guilherme Boulos, do PSOL. General Girão, 40 segundos para as suas considerações finais. Olha, eu fico feliz aí do seu Boulos agora dizer tudo aquilo que o governo federal está fazendo para combater o coronavírus. Perfeitamente. O senhor falou todos os processos, todos os passos que estão sendo adotados pelo governo federal para enfrentamento do coronavírus, que é um problema, sim, que deveria ter sido colocado acima de qualquer outro tipo de debate político partidário. E, infelizmente, a oposição não está enxergando isso daí. Está cada vez mais querendo colocar o governo na parede, obrigando o governo a quebrar, inclusive, a estrutura de economia. Nós queremos, sim, salvar vidas, o governo está buscando salvar vidas, mas também tem que salvar empregos e empresas. Nós precisamos salvar todos e não somente salvar vidas. Perfeito. 40 segundos, Guilherme Boulos. Aqui a gente acabou de ver uma fake news sendo produzida ao vivo e no ar. O governo federal não está fazendo absolutamente nada disso que eu falei aqui. Mas vamos lá. Eu queria usar esses 40 segundos finais, na verdade, para cumprimentar o movimento negro norte-americano e no mundo todo, que está fazendo mobilizações incríveis em protesto contra a morte do jovem George Floyd. O movimento negro brasileiro, que também tem ido às ruas e feito manifestações. Cumprimentar os torcedores organizados e todos aqueles que defendem a democracia, que foram às ruas no último domingo. Cumprimentar todos aqueles que não vão aceitar o fascismo, que não vão aceitar a ditadura, que não vão aceitar a intimidação. E para voltarem às ruas no próximo domingo no Brasil, preservando o distanciamento, com cuidado em relação à saúde, de forma pacífica, mas não deixar a rua para os fascistas. Muitíssimo obrigado aos nossos dois debatedores. Nós encerramos esta edição do Debate 360 como o quarto assunto mais comentado do país neste momento. Eu agradeço muitíssimo o deputado federal General Girão, do PSL. Obrigada pela presença. Guilherme Boulos, pessoal, candidato à presidência em 2018, professor, militante pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Muitíssimo obrigada.